Olá, está começando mais uma edição do Indústria Sustentável, programa que destaca boas práticas e iniciativas responsáveis dentro das empresas e indústrias cearenses. Aqui nós mergulhamos no universo ESG, sigla para Ambiental, Social e Governança, e mostramos como o setor produtivo pode ser um agente transformador na construção de um futuro mais justo, verde e eficiente. Hoje vamos conhecer as soluções que vêm sendo desenvolvidas por uma empresa que aposta em inovação e energia limpa como caminho para o desenvolvimento, a Energo Soluções em Energias. Nosso convidado é o Tomás Darras Muniz, sócio da empresa, que vai nos contar como os projetos que a Energo está desenvolvendo, como é que o uso do hidrogênio verde, a energia eólica, offshore e outras soluções que prometem colocar o Brasil em destaque no cenário mundial na transição energética. Bom dia, oi Tomás, tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso convite aqui do programa Indústria Sustentável. Vamos falar sobre a empresa, né? Começar apresentando aos nossos telespectadores o que é a Energo, como é que ela surgiu. Conta um pouquinho sobre a história. Pronto. Bom, boa tarde, Thiago. Um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço, antes de mais nada, aí a oportunidade, esse convite. Bom, a Energo surgiu lá em 2007, já temos aí um bom tempo de estrada. Ela iniciou a caminhada principalmente focando nos projetos que estavam sendo desenvolvidos, iniciando ali aquele boom da energia eólica, e sempre com características de focar na engenharia, na inteligência dos projetos, né? E projetos buscando a inovação também, projetos inovadores, disruptivos. Né? A gente, desde lá atrás, a gente começou dessa forma. Temos orgulho de dizer que nós, o primeiro projeto fotovoltaico da América Latina saiu do nosso escritório, o famoso projeto de Itauá. Foi desenvolvido no escritório, ele era para ser maior, acabou sendo um pouquinho menor. Mas temos esse orgulho, né? A gente, ao longo dessa caminhada, aí, desenvolvemos vários outros projetos fotovoltaicos. Temos um portfólio bem bacana desses projetos de grande porte, projetos menores também, né? Falei de boom de eólica, não, boom do solar também, de micro e mini geração distribuída. Nós também tivemos aí uma participação boa nos projetos aqui no Ceará. E é isso, a empresa começou dessa forma, né, com os 3 sócios fundadores, né, e que sempre prezaram muito por essa filosofia mesmo, assim, trabalhar a engenharia, trabalhar a inteligência do negócio, né? Sempre priorizando ali, tendo esse caráter inovador e focando aí em projetos sustentáveis. Pois é, a Energo atua no desenvolvimento dessas soluções inovadoras em energia, né? Quais são os principais produtos que vocês oferecem? Bom, a gente tem no nosso portfólio, como eu falei, né, projetos de grande porte, alguns que ainda seguem em desenvolvimento, né, projetos fotovoltaicos. Trabalhamos por muito tempo também no setor de micro e mini geração distribuída. Desenvolvemos projetos de cunho também voltado para inovação, né, trabalhando por meio de editais de fomento à inovação. E atualmente, né, a gente tem ainda também no nosso portfólio projetos de hidrogênio verde e também um projeto de energia eólica offshore. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses projetos, né, Tomás? Vamos falar então, assim, como é que você enxerga a Energo nesse mercado, né? Assim, um mercado de energias renováveis, principalmente aqui no Ceará. Teve um boom, está tendo esse boom muito grande, né? A vista os fatores naturais mesmos aqui do estado, né? Tanto o sol constante como os ventos têm facilitado esses investimentos aqui no estado. Como é que você vê esse mercado? Bom, facilitou ao longo dos anos, sim, né? A gente dizer que o Ceará, o Brasil tem um potencial enorme é algo assim que já está muito assim, conhecido por todos, né? A gente tem um potencial muito grande, porém a gente vem passando aí por diversas dificuldades, né? Relacionado a desafios na conexão,
desafios aí também da parte ambiental. E assim, a Energo, ela se enquadra aqui para o Ceará. A gente tem já tem uma relevância, né, no cenário aqui no estado, e a gente também tem projetos fora do Ceará, fora do estado, e assim, por mais que a gente saiba do potencial do Ceará e do Brasil, a gente já está focando também, está tentando antecipar situações que a gente já está vendo relacionado a essa parte da conexão, as dificuldades de conexão e projetos novos, né? Novas tecnologias. A gente está vendo aí a chegada aí do mercado de data centers, né? Armazenamento de energia também. Que né? vai precisar de muita energia, Exatamente. né? Vai ter uma transformação, já li sobre isso, inclusive na imprensa, que vai ter que mudar também, vai ter uma mudança muito grande com relação ao setor elétrico aqui do estado, né? Tem uma possibilidade ali em Caucaia, né? O data center do TikTok, né? Da empresa que gera o TikTok. Mas, Tomás, você falou sobre esses desafios, né? Assim, o que é preciso fazer para superar? A gente sabe que tem essa problemática da conexão, né? Enfim, tem energia sendo gerada, mas não está conseguindo distribuir, né? A gente tem esse problema também. Mas quais são os maiores desafios para você e como é que a gente pode analisar uma possibilidade de superá-los? Bom, assim, sempre nós passamos por vários desafios, né? Dos mais variados desafios. Atualmente nós temos essa situação de que inúmeros projetos foram anunciados, né? Projetos megalomaníacos, projetos de energia eólica offshore com uma geração enorme de energia. Os projetos de hidrogênio verde que foram anunciados no Hub vão necessitar uma grande demanda de energia e de água, né? E a infraestrutura elétrica não acompanhou, não conseguiu acompanhar isso, né? E a gente já vê passando em vários players do mercado sofrendo com o chamado curtailment, né? O corte de geração. E assim, um problema meio sistemático que vai acontecendo, e frente a isso a gente necessita de assim, já é tratado com urgência, claro, mas essas políticas públicas devem ser melhor implementadas, devem ser mais robustas, e esse planejamento tem que ser encurtado, né? Era para ter acompanhado todo esse crescimento, essa demanda de projetos, né? E a gente, assim, isso é uma situação que todos nós estamos passando, e estamos buscando soluções, né, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né? A gente tem buscado aí se capacitar cada vez mais, estudar mais esse nosso cenário, buscar essas soluções, né, como eu falei, a questão do armazenamento de energia, entre outras tecnologias. E é isso, né? A gente até porque assim, não adianta você conseguir todos esses investimentos se não tem a estrutura para fazer com que eles se desenvolvam da maneira que poderia, né? Tomás, a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre as propostas ESG da empresa, né, da Energo, para a gente, como é que ela tem incorporado práticas sustentáveis no seu dia a dia, tanto em suas operações, quanto no relacionamento com seus parceiros e com o meio ambiente. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com Indústria Sustentável, hoje conversando com Tomás Darras Muniz, sócio da Energo Soluções em Energia, uma empresa cearense que está na vanguarda da transição energética, apostando em inovação, inteligência artificial e fontes limpas. Tomás, vamos falar exatamente de sustentabilidade assim, na prática, né? A Energo tem um projeto que é ousado, com relação ao hidrogênio verde, que é o Migma Energy, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que a tecnologia, a inteligência artificial são aplicadas nesse projeto? Bom, esse projeto já tem alguns anos, né, que surgiu através do nosso presidente, né, um dos fundadores da empresa, o Adão. A gente foi articulando com nossos parceiros, né? Uma empresa parceira da área ambiental, outro da parte
de financiamento de projetos, né, buscando aí novos investidores também para esse projeto, e ele envolve ali um mecanismo, né, de otimização dos recursos energéticos para a produção ali de hidrogênio e de metanol, né? A gente desenvolveu uma ideia justamente para otimizar a produção através dessas fontes, né? Seja eólica, renovável e também de termoelétrica, né? E lá no PECEM tem essa usina lá no PECEM que está sendo construída, né? Tem uma grande capacidade de produção, né? Como é que esse projeto dialoga com esses objetivos, né, de descarbonização e desenvolvimento sustentável através dessa nova matriz energética? Ele, assim, acho que bate bem de frente, né, com essa demanda, né? A gente vê ali, pela proximidade com o porto, né, com desses insumos aí que são produzidos serem exportados, mas também serem aproveitados na indústria local, né, pela proximidade ali com o porto do PECEM, né, com as indústrias ali localizadas, né. Então, ajudaria bastante, né, já auxiliaria bastante com essa demanda local também, né, essa produção estrategicamente localizada ali, né. E com relação aos projetos de energia eólica offshore, né? Primeiro explica para o nosso telespectador o que é essa energia eólica offshore, né? Muita gente conhece, né? Só passar por qualquer praia aqui do Ceará que você vai ver aqueles grandes cataventos, mas essa offshore é um pouquinho diferente, né? Explica para a gente como é que a Energo tem atuado nesse tipo de projeto. A energia eólica offshore é a tecnologia, né, as turbinas eólicas em alto mar, né, seja flutuante ou fincadas mesmo em solo, né, e elas é uma tecnologia assim que possui um fator de capacidade elevado, né, são novas tecnologias ali que estão envolvidas, ela envolve ali um suprimento ali vai envolver outros setores, né? Não só o setor energético ali, mas envolve também o setor da siderurgia, da indústria naval, né? Da logística portuária também, né? Uma cadeia que deve ser ali melhorada para atendimento a esses projetos. Ele envolve diversos impactos ambientais, né? Esse é um dos gargalos que a gente está passando no momento. Tem sido um pouco vagaroso, né, o processo junto ao IBAMA dos projetos, tem uma demanda enorme de projetos que já foram solicitados de licenciamento, né, e também junto aos órgãos responsáveis quanto à questão da cessão das áreas. Isso está sendo um dos problemas sendo enfrentados no momento. Mas a legislação já deu certo? Sim, eu lembro que tem muitos projetos em discussão no Congresso Nacional com relação a essa energia offshore. Falta mesmo a questão dos licenciamentos, é isso? Isso, tem alguns entraves ainda a serem resolvidos, que ainda estão justamente em discussão no Congresso, e isso já vem levando alguns anos, né? Mas como eu falei anteriormente, na questão de políticas públicas que a gente precisa destravar, repensar, porque acaba travando os Exatamente. investimentos que poderiam Exatamente. estar sendo feitos. Mas assim, com certeza um caminho sem volta. Acredito que, como o hidrogênio verde também, a gente vai ter aí muito em breve esses projetos andando. Precisa também da infraestrutura elétrica, isso é fundamental. Tomás, vamos falar aqui sobre, a gente está falando da questão ESG, ESG e das práticas sustentáveis, né, que a Energo tem tanto praticado quanto desenvolvido, né, através dos seus parceiros, dos seus clientes aqui no Ceará. Mas a Energo, gente, ela é signatária, né, do Pacto Global da ONU. Como é que forma esses princípios, né, desse pacto estão presentes nas estratégias e decisões da empresa? Pronto, a adesão ao pacto apenas reforçou, né, nosso compromisso nesse atendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da ONU, né, os famosos ODS da ONU. Eram práticas já que a gente já implementava no nosso dia a dia, né, porém aí a gente acompanha, né, como são as tendências, né, do nosso mercado,
e como isso é importante e relevante também. Então a gente foi buscando, né, essas melhorias e buscar mais assim, reconhecimento disso também, de uma forma que fosse mais nítido, né, para os nossos parceiros, para os nossos clientes, né, a gente cumpre com isso, isso é relevante e é assim, tem a devida importância também, né? A gente trata isso com muita responsabilidade e importância. Tomás, a gente está falando de ESG e quando a gente fala de ESG, a gente fala de social também, né? Fala sustentabilidade social e governança. Como é que a Energo ela tem contribuído, né, para o desenvolvimento das comunidades? Tem projetos sociais também para as comunidades do entorno ali do PECEM, enfim, em outros projetos que vocês atuam? Bom, a gente, por ser uma empresa menor de consultoria, né, da engenharia, a gente trabalha ali mais na parte de projeto, mais de escritório, a gente não tem uma atuação muito forte com o campo. Né? Já tivemos antes, né, mais com projetos solares de pequeno porte, mas é algo que a gente reforça com os nossos parceiros, né? Seja também com os nossos clientes, né, que adquirem esses projetos e levam à frente a instalação, a operação desses projetos, é o que a gente reforça bastante na parte ambiental e social, né? Principalmente o social de você estar priorizando, você estar capacitando a mão de obra local, você está priorizando a mão de obra local, isso é fundamental para justamente promover esse desenvolvimento daquela região. É isso aí. Tomás, daqui a pouco a gente volta, no próximo bloco a gente continua conversando com Tomás Darras Muniz, da Energo Soluções em Energia, sobre os planos futuros da empresa e os desafios da indústria de energia limpa aqui no Brasil, além das iniciativas como essas podem transformar a economia do país. Já já a gente volta. Estamos de volta com Indústria Sustentável, hoje recebendo aqui o Tomás Darras Muniz, sócio da Energo Soluções em Energias, que compartilhou com a gente as ações importantes de sustentabilidade e inovação. Agora vamos olhar para o futuro da empresa e do setor, um setor que Tomás aqui já adiantou para a gente, não tem volta, né, Tomás? Esse crescimento dessa busca pela transição da matriz energética brasileira, que já é bastante sustentável, né, já é bastante verde, mas é um futuro que não tem volta. E a empresa, a Energo, o que é que ela pensa para o futuro? Bom, assim, nossos planos, nossas metas para o futuro, creio que é seguir esse caminho, né? A gente reforçar, expandir, né? Conseguir alcançar e a gente já, como eu falei, a gente já tem projetos fora do Ceará, mas reforçar mesmo, né? Ter mais projetos, a gente poder, a gente vem se capacitando, buscando por meio da nossa característica, como eu falei também, essa inovação, buscando novas tecnologias, buscando aprimorar nossos projetos, né? Agora a gente tem aí, como foi comentado também, essa questão dos data centers, né? Armazenamento de energia, isso aí a gente tem que aprimorar também isso da melhor maneira, né? Em nossos futuros, atuais projetos e futuros projetos. E é isso, eu acredito que seja nessa linha a gente está sempre se atualizando e buscando essa melhoria contínua, né? Falando sobre esses data centers, Tomás, a gente vê esse crescimento e essa procura, inclusive aqui pelo Ceará, né? Aliás, essa briga entre estados para saber para onde é que vão esses data centers, mas a gente vê uma concentração muito grande já em São Paulo, mas aqui no Ceará se destacando fora do eixo ali do Sudeste, né? E a gente vê que há uma demanda muito grande, como a gente até já comentou no primeiro bloco, sobre a energia que terá essa capacidade para atender esses data centers, né? Que são empresas gigantescas, e tem que ter essa demanda, né? Como é que você vê assim no futuro essa estrutura, né, que precisa
o Estado precisa ter essa estrutura para poder atender essa demanda. Como é que soluções a gente pode falar que estão aí já na pauta do mercado para atender a demanda dessas empresas, principalmente com relação à energia? Creio eu que a gente, como a gente está tendo esse problema desse escoamento de energia atual com os projetos que estão aí previstos, né, dentro desse planejamento e de grandes projetos, né, os data centers podem vir para uma coisa como nesse sentido, nesse sentido, uma coisa muito boa eles precisam de energia de maneira contínua e energia ininterrupta, né? Então, havendo esse fornecimento de energia desses grandes projetos, vai ser tanto para data center como para hidrogênio também. Vai ser essas cargas, né, que vão necessitar dessa energia, desse grande volume de energia. Também aí vai ter outro problema que vamos esbarrar, que é a questão da água, né, do fornecimento de água também, que requer, e aqui é um dos desafios também que a gente vai passar, que o Ceará passa da escassez hídrica, né. Então vai ser um desafio de cada vez, né, mas seria acredito que seja nessa linha, seja uma coisa boa, nesse sentido, Sim, né, de você conseguir escoar a energia. Pois é, enfim, hoje atualmente, tem a capacidade de gerar essa energia aqui no Ceará ou no Nordeste, tem a capacidade de gerar essa energia? Falta conseguir fornecer ou não? Ou ainda teria que crescer ainda mais esse parque eólico ou solar para poder conseguir? Precisaria ainda seguir o caminho de crescimento, né? Desses projetos, desses grandes projetos, com certeza. Ainda necessitaria disso porque a gente quando a gente fala de hidrogênio verde, por exemplo, a gente fala de uma produção ali de assim, muitas toneladas de hidrogênio, né? E isso requer um grande volume de água e um grande volume de energia, né? E aí bate muito de frente com a questão dos parques eólicos offshore, né, que vão fornecer uma grande demanda de energia, né? A gente tem um dos nossos principais clientes que é justamente, né, nesse sentido, que a gente está desenvolvendo o projeto eólico offshore e, ao mesmo tempo, tivemos o desenvolvimento das plantas de hidrogênio. E um integrado ao outro, praticamente. Então, nesse sentido. A data center vai ser mais ou menos nessa linha também. E há investimento para isso, Tomás? Tem muitas empresas que estão aportando dinheiro mesmo, assim, investimentos nesse sentido, assim, de procurar essa energia limpa para poder atender essa demanda? Sim, tem, porém, em meio a essa crise que nós estamos passando, a gente enxerga aí que investidores, grandes players estão sentindo uma insegurança, né? É necessário que se tenha uma previsibilidade, né? Não dá para você investir um grande montante de recurso sem você ter sem enxergar ali um retorno viável, né? Então, a gente já está sentindo isso um pouco, né, de investidores que estavam planejando seus projetos, esbarrando em alguns muros e vendo assim, pô, não está legal. E até porque algumas coisas foram seguindo de um jeito que de repente surgiu um novo problema, nesse sentido, né, da questão das políticas que eu falei, políticas públicas. Mas creio eu que isso pode mudar muito em breve, né? A gente tem essa esperança de que isso não atrase tanto esses projetos que estão em desenvolvimento e novos projetos que estão por vir também. O que barra a questão da insegurança jurídica, de legislação ambiental aqui no país, o que mais? Tudo em relação a isso, a destravar esses projetos? E a questão de conexão também, muito também relacionada a essa parte de conexão. A gente já vê aí que players já bem estabelecidos aqui no nosso país, né, estão sofrendo bastante com o corte de geração e problemas relacionados à estrutura, à infraestrutura elétrica do país, que não seguiu um planejamento adequado. Então, é isso que vem gerando assim, já uma certa instabilidade, e para novos entrantes, isso gera um freio, né? Gera um certo alerta. Entendeu? Mas há uma mensagem otimista, digamos assim, né? Assim, porque tem esses entraves, o Brasil é craque em fazer isso, né? Assim, ele cria possibilidades, mas na hora de executar
são muitos entraves com relação à legislação, com relação à fiscalização, né, que tem que ser bem feita, mas precisa fazer um equilíbrio, né, entre o investimento, a proteção ambiental, para que o Brasil cresça de forma sustentável, né? Com certeza, com certeza. Assim, a gente sempre, assim, a empresa já tem alguns anos, né, de estrada. E a gente passou também por outros problemas, outros desafios que foram aparecendo. E é nesses momentos que a gente vê assim, que por mais que surjam esses problemas, apareçam novos problemas, mas sempre aparecem oportunidades. E isso a gente vê acontecendo também. Aparecem novas coisas que podem solucionar, seja de curto prazo, a médio prazo, essa situação instável que a gente está passando. Né? O data center, como eu falei, é um deles, né? Pode ser uma solução. A gente também vê aí mineração de criptomoedas, também uma possibilidade. Né, pequenas usinas ou grandes usinas se conectando a módulos de mineração, a data centers, né, e aí juntando, fazendo a geração ali junto a uma carga grande também. Aí isso pode ser uma saída momentânea, né, mas acredito que está freando, não vai parar esses investimentos, está freando, mas em breve eu acredito, creio eu, torço para que que esses ventos aí venham novamente aí com toda a força. Todos nós torcemos para isso. Bem, gente, a gente chega ao fim de mais uma edição do Indústria Sustentável. A gente agradece aqui ao nosso convidado, Tomás Darras Muniz, sócio da Energo Soluções em Energia, por compartilhar com a gente experiências inspiradoras de como é possível aliar inovação, responsabilidade ambiental e desenvolvimento social dentro do setor produtivo. O que vimos hoje é mais um exemplo de que a transição energética não é apenas necessária, ela já é em curso, já está em curso, e empresas como a Energo estão na linha de frente dessa mudança. Se você também acredita que o futuro precisa ser mais verde, sustentável, justo e eficiente, siga acompanhando o nosso programa. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, canal da TV Otimista, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo. Até a próxima edição com mais histórias de quem está construindo agora a indústria sustentável do amanhã.